Olá, pessoal, boa noite. Tudo em paz com vocês? Espero que esteja tudo bem aí com todos. Vamos hoje, né? Antes de começar, o que a gente vai fazer hoje, né? A gente vai aí revisar os conteúdos das últimas ações que ficaram, vocês assistiram às videoaulas, que são exigir contas, Boa embargos de noite. terceiros. Boa noite. Embargos de terceiros e, por fim, deixa eu só me lembrar aqui, contas, e ações possessórias. Pronto. Que foram os últimos conteúdos aí que vocês, nos momentos assíncronos, percorreram. Então, de novo, ação de exigir contas, na semana anterior, embargos de terceiros, também na semana anterior, e ações possessórias, que eu deixei uma leitura para vocês iniciarem aí, realizarem na segunda-feira. Então, hoje a gente vai fazer uma revisão sobre esses conteúdos, na medida do possível, né? Enfim, o que a gente conseguir revisar. Se conseguir revisar as 3, ótimo. Se não, vai ficar aí, talvez, possessórias para a gente concluir na próxima aula síncrona. Só mais um detalhe, gente. Eu acho que eu até já avisei também lá no grupo do WhatsApp, né, da turma. Já tinha conversado com vocês na semana anterior também sobre isso. Eu deixei disponível na plataforma já a avaliação AVP de vocês, né? Avaliação parcial 2, AVP 2 de vocês. Mas só vai estar disponível mesmo para que vocês possam resolver, realizar no dia de sexta-feira, né? Na próxima sexta-feira, durante as 24 horas da sexta-feira. Então, começa na virada da noite da quinta para a sexta, à meia-noite, vai até o finalzinho aí da noite também, da sexta, no caso, né? Às 23h59, tá bom? Vocês acessam lá, é uma prova toda individual, são só questões objetivas, 6 questões objetivas. Então, vocês acessam, daquele mesmo jeito, 2 tentativas, cada tentativa com 1 hora de duração, para que vocês possam resolver essa prova, essa AVP de vocês, tá bom? Assim que fechar o sistema, na meia-noite da sexta para o sábado, aí a nota de vocês já é liberada, assim como o feedback, o que é que vocês acertaram, o que é que vocês erraram, enfim, como vocês sabem, né, aquelas informações, elas são fornecidas assim que fecha o sistema, tá bom? Então, só para lembrar a todos vocês, então já está lá, dê uma olhadinha nas regras, eu sei que são regras que a gente já bateu muito, mas para evitar qualquer dúvida, para evitar qualquer transtorno, qualquer engano, é bom que vocês sempre leiam as regras. Então, já deixei lá, e na sexta, já libera para vocês, durante as 24 horas da sexta, para vocês realizarem a AVP2, tá certo? Outro detalhe é que a gente já está aí se aproximando tanto ao final, né, do semestre, como também a gente já está se aproximando aí da nossa AV2, né? Não sei se o calendário já foi divulgado para vocês, esses dias, hoje ou ontem, eu ainda não sei. Mas, de qualquer forma, logo em breve, se ainda não for, logo muito em breve vai ser divulgado. E, a princípio, a nossa prova ficou para a segunda semana, como foi a AV1. Então, ficou para o dia 22 de junho, exatamente daqui a 3 semanas, né? Então, na terceira semana para frente aí, já fica a nossa AV2, a nossa prova de AV2, que eu ainda vou elaborar. Quando eu tiver elaborado, eu converso com vocês mais especificamente, dando dicas do que vai cair, né? De forma mais próxima. Porém, vai ser muito parecido, inclusive com essa AVP2 em relação ao conteúdo. A AVP2 de vocês, deixa eu só dizer aqui o que é que eu coloquei na AVP2, para ficar bem tranquilo, bem claro aí para vocês. A VP2 de vocês, como eu disse, vai ser todas as questões objetivas naquele formato VUF. Vai cair questões sobre negatória de paternidade. Vou digitando aqui também. Negatória de paternidade. Investigação. Outro conteúdo que a gente viu ainda lá. Finalizando o tema, família. Investigação de paternidade. Questão sobre consignação e pagamento, que revisamos na semana passada. Inclusive, nós revisamos na semana passada fazendo a atividade. São 2 questões de consignação. Questão de exigir contas, que a gente revisa hoje. E uma questão sobre embargos de terceiros. Também a gente vai revisar hoje, foi um conteúdo aí que vocês já abordaram nas aulas assíncronas, nas últimas aulas, tá certo? Então, fora isso aí, esses são os conteúdos da AVP. Fora esses conteúdos aí, para a nossa AV,
a gente vai acrescentar aí, talvez não entre mais essa parte de paternidade, talvez, eu ainda vou elaborar específico para vocês depois. Mas, além disso, vai se acrescentar aí as ações possessórias, curatela e talvez, dependendo aí do caminhar da nossa disciplina, talvez pegue também aí uma última ação, que é a ação monitória, talvez. Mas, a princípio mesmo, além desses conteúdos, engloba as ações possessórias e curatela, que é o próximo conteúdo, curatela, tá certo? Mas, como eu disse a vocês, não se preocupem quando a gente estiver um pouquinho mais próximo da avaliação, possivelmente, ou essa semana ou a outra, eu elaboro a avaliação, já para, pelo menos com uma semana de antecedência, possivelmente, eu já detalho um pouco mais para vocês sobre os conteúdos, mas, a princípio, são esses aí, tá certo? Da mesma forma, quando for um pouquinho mais para frente... Pessoal, o conteúdo foi repassado no grupo, tá? Pronto, ótimo. Da mesma forma, um pouco mais para frente, eu relembro a vocês, vou elaborar a segunda chamada e final, e aí eu já passo para vocês os conteúdos também, mais uma vez, tá bom? Então, guarda esse aí, que é o da AVP, depois a gente vai discutir o restante dos conteúdos da AV, da segunda chamada, da AVF, quando, obviamente, eu elaborar essas provas. Ainda não elaborei, mas muito em breve estarei fazendo isso. Então, pronto, gente. A princípio, isso aí. Pronto. Vamos agora retomar essa revisão desses conteúdos aí, inclusive, né, até porque é interessante que vai aí cair nessa AVP de vocês. Então, hoje a gente acaba fazendo um pouco de revisão para a AVP também. Ação de exigir contas. Então, vamos lá. Nesse caminho das ações aí que a gente estudou nas últimas aulas, né, depois das ações de paternidade, veio a ação de consignação, depois a ação de exigir contas. A ação de exigir contas é uma ação, né, enquanto a ação de consignação e pagamento, ela parte daquela ideia de que um devedor precisa se liberar do débito e efetivar um pagamento do débito quando, por determinadas circunstâncias, esse pagamento ele é dificultado ou ele é impedido, o autor utiliza a consignação para se livrar daquele débito. O devedor se utiliza daquela ação para se livrar daquele débito, ele propõe essa ação e consigna, realiza nessa consignação e pagamento. A ação de exigir contas, por sua vez, ela se funda no direito que alguém tem de exigir que o outro lhe preste contas do que fez com o seu patrimônio. Esse direito de exigir contas, ele sempre vai existir quando uma pessoa administra patrimônio alheio. Então, se você, no exercício de alguma atividade, no exercício de alguma função, você administra, você fica sob posse de patrimônio alheio, óbvio que você depois vai ter que prestar contas do que fez com aquele patrimônio alheio. Isso é um princípio básico, né, do direito propriamente dito, para evitar enriquecimento ilícito, para também, de qualquer forma, a parte que deixou um bem ou um patrimônio à disposição do outro, também saber o que aconteceu com o seu patrimônio. Então, essa é a lógica da ação de exigir contas. Prestem atenção que a ação ela é a ação de exigir contas e não a ação de prestar contas. O que é que eu estou querendo dizer com isso? No Código passado, essa ação especial, ela tanto servia para a pessoa que tinha o direito de exigir do outro as contas, né, o oferecimento das contas, como servia também para aquele que precisava prestar as contas e que encontrava algum obstáculo, tá certo? Só um minutinho, gente. Opa, gente. Então, retornando aqui, né? Então, essa é a lógica, né, da ação de exigir contas. Essa ação especial, ela vai existir para quando uma pessoa tem o direito de exigir de outra que lhe preste contas, aí vai para esse rito especial, certo? Eu citei aí no slide de vocês, na videoaula lá também, algumas situações de relações
que eventualmente criam esse dever de prestar contas. São pessoas que, por administrar patrimônio alheio, acabam tendo o dever de prestar contas. Como exemplo, o administrador judicial na falência e na recuperação judicial. Vocês, ainda futuramente, né, eu acho que semestre que vem ou no outro, vocês vão estudar aí o último dos direitos empresariais, e lá vocês vão estudar a lei de falência e recuperação judicial. E lá, na estrutura de uma empresa que está em processo de recuperação ou que está em processo de falência, é nomeado pelo juiz um administrador judicial. Esse administrador judicial é que vai fazer a gestão daquela empresa nesse momento de crise, seja na tentativa de recuperar aquela empresa, né, salvar aquela empresa da falência, pagar os débitos e retomar futuramente as suas atividades de forma normal, ou seja, quando já foi decretada a falência e agora o que a empresa vai fazer é apenas ser liquidada para pagar os seus débitos diante dos credores. Esse administrador judicial, obviamente, que pela atividade que ele presta, ele está gerindo uma empresa, e ainda mais por nomeação judicial. Esse indivíduo, ele tem o dever de prestar suas contas. Ele tem que prestar contas daquilo que ele vem fazendo diante da administração, né, daquela empresa, diante do juiz. Só que aqui tem um detalhe. Onde é que ele vai prestar essas contas? Ele presta essas contas na própria ação de falência ou na ação de recuperação judicial. Então, como ele é nomeado dentro de um processo para exercer aquela função, dentro daquele processo em que ele foi nomeado, é que ele presta as contas. Não precisa, nesse caso, de haver uma ação própria de exigir contas, uma ação autônoma só com esse fim. Não precisa. Isso é feito dentro da própria ação em que ele foi nomeado como administrador judicial, tá certo? Algumas situações aqui, como essa, né, e como a situação do curador, por exemplo, a gente coloca aqui como exemplo para mostrar a vocês que nem sempre, mesmo havendo esse dever de prestar as contas ou o direito de exigir contas, nem sempre isso vai ser através de uma ação própria. Esse primeiro exemplo já começa pela exceção. Esse primeiro exemplo aqui do administrador judicial é um deles. Olha, apesar desse administrador judicial ter sim o dever de prestar essas contas, ele faz isso no próprio processo em que ele foi nomeado. Não vai ter uma ação de exigir contas específica, não há essa necessidade. Segundo, o advogado. O próprio estatuto da ordem, quando vai falar dos deveres e direitos, deveres éticos do advogado, fala que é um dever ético do advogado ele prestar contas ao cliente dele daquilo que ele faz, né, com o patrimônio que ele recebe em nome da sua procuração, em nome do seu mandato. Então, ele recebe, por exemplo, dinheiro de um cliente para resolver determinadas situações, determinados problemas extrajudicialmente, dentro de um cartório, por exemplo. A lógica é que depois que ele presta o serviço, ele chega para o cliente dele e preste as contas daquilo que ele fez com a quantia, é um dever do advogado. E ele vai prestar essas contas através de uma ação de exigir contas. Se ele não fizer espontaneamente, tem o direito o cliente de propor essa ação de exigir contas e de exigir dele que ele mostre o que é que fez com aquele patrimônio recebido. Tutor e curador. Tutor, vocês lembram, é aquele que é indicado para representar, para proteger um indivíduo menor de 18 anos e que, além de ser menor de 18 anos, está sem o poder familiar, seja, por exemplo, porque os pais foram destituídos do poder familiar, seja porque os pais morreram, por exemplo, e aí é nomeado um tutor. Esse tutor também tem o dever de prestar contas daquilo que faz com o patrimônio do indivíduo, né, com o patrimônio daquela criança ou daquele adolescente. Essas contas, elas são prestadas se a tutela foi determinada dentro de um processo judicial, essas contas vão ser prestadas diante desse mesmo juiz, diante desse mesmo processo. Se foi uma tutela, por exemplo, designada pelos pais num testamento, e não é muito comum de acontecer, é raro na realidade, aí vai ter que ter uma ação de exigir contas propriamente dita. O curador, da mesma forma, né? Mesma ideia, só que o curador, sempre ele é determinado, o curador, mediante processo judicial, que é o processo de curatela que a gente vai estudar nas próximas aulas. Então, lá nos autos do processo de curatela, onde o curador foi nomeado, é que ele deve prestar as contas daquilo que ele faz com o patrimônio do curatelado. Vocês vão ver que essa obrigação do tutor e do curador, ela é uma obrigação bianual. É assim, ó, a cada 2 anos ele tem a obrigação de prestar contas e no ano, nesse intervalo entre 2 anos, ele presta o que se chama de balanço, que seria um cálculo mais simples, enquanto as contas seriam mais detalhadas, com documentos comprobatórios, o balanço seria um documento mais simples, um cálculo mais simples para mostrar ao juiz
o que é que foi feito ali durante aquele período com o patrimônio do curatelado ou do tutelado. Curador de herança jacente, inventariante e testamenteiro. São pessoas que exercem a função de administrar uma herança, né? Bens deixados pelo falecido. Então, tanto um curador de uma herança jacente, herança sem dono, é nomeado um curador para administrar aquela herança, como um inventariante, no processo de inventário, e o testamenteiro, aquele que assume a função de cumprir as ordens, as vontades do testamento, né? Vocês já devem ter estudado esses temas também em direito de sucessões, creio eu que semestre passado, salvo engano. Então, nesse caso, quem administra esse patrimônio, esse espólio, né, esse patrimônio deixado pelo falecido, ele também presta contas do que vem fazendo. E se há um processo judicial, ele presta dentro do próprio processo judicial. Foi nomeado como inventariante dentro do processo. Então, ele vai prestar as contas dentro daquele mesmo processo, né? Ah, não, foi um testamento que não houve, né? Foi um testamento, não houve necessidade de judicialização. Aí, se houver a necessidade de prestar contas, ele tem que ser promovido contra esse testamento e ir à ação de exigir contas. Gestor de negócios, gente. Gestão de negócios também surge para o gestor de negócios essa obrigação de prestar contas. Deixa eu só dar um exemplo rapidinho de gestão de negócios. São situações em que o indivíduo acaba realizando atos em favor, em nome do outro, sem ter, por exemplo, uma procuração, sem ter poderes específicos para fazer aquilo, mas em situações excepcionais, em situações urgentes. É o clássico exemplo de dois amigos que viajam, e no meio da viagem, um deles sofre um acidente e fica em coma. O outro amigo, então, fica nos cuidados do patrimônio daquele que está em coma, pega o dinheiro desse que está em coma, vai lá e acerta a conta do hotel, por exemplo, acertar a conta do hospital. Esse é o gestor de negócios. Esse amigo, ele não tinha, esse gestor de negócios, poderes para fazer aquilo, mas naquela situação excepcional emergencial, ele administrou esse patrimônio do amigo que estava hospitalizado. Nesse caso, ele também tem que prestar contas daquilo que ele fez. Quando o amigo volta, acorda daquele acidente, ele tem sim o direito de exigir que o outro mostre o que é que fez com o patrimônio. O mandatário, mesma ideia, né? Mandatário é esse que recebe, né, o mandato. O contrato, gente, o nome do contrato é o contrato de mandato. No contrato de mandato, você tem um mandante e você tem um mandatário. O mandante, também chamado de outorgante ou procurado, e o mandatário, que é chamado de outorgado ou procurador, que é a pessoa que recebe os poderes para representar outra, resumindo a história. Ah, Jane, procuração. Procuração é o nome do contrato de mandato. O nome que a gente dá a esse contrato escrito do mandato, o contrato é contrato de mandato, mas o documento que representa esse contrato de mandato é o que a gente chama de procuração. Então, só isso. Um procurador, ele tem também que prestar contas, né? Se ele receber patrimônio do procurado para realizar alguma atividade, ele tem que prestar contas do que fez depois. Assim como os pais na administração dos bens dos filhos, quando os filhos têm patrimônio próprio, individual, os pais também têm que prestar contas do que faz com esse patrimônio. O síndico, da mesma forma, ele tem a obrigação periódica de prestar contas do que faz na administração do condomínio, e o sócio administrador da mesma forma. Aquele sócio que está na administração da empresa deve prestar contas aos demais sócios sobre a gestão, né, sobre a sua gestão. Então, aqui são alguns exemplos de situações que ensejam esse dever de prestar contas. São pessoas que, no exercício de suas funções, com o patrimônio, administrando patrimônio alheio, eles devem prestar as contas do que faz, tá certo? Aí, cabimento, né? Aquele que afirma ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as prestes ofereça contestação no prazo de 15 dias. E o 553, as contas do inventariante, do tutor, do curador, do depositário ou de qualquer outro administrador serão prestadas em apensa aos autos do processo em que tiver sido nomeado. São aquelas situações que a gente, que eu acabei exemplificando para vocês anteriormente. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Má administração, fraude. É necessário, a pergunta é, será que é necessário para aquele que tem o direito de exigir contas demonstrar que o outro, o réu desse processo,
está atuando de forma prejudicial, está agindo com fraude. Por exemplo, os sócios que não estão administrando a empresa, para eles exigirem que o outro sócio preste contas, eles precisam mostrar que aquele sócio administrador está fazendo uma má administração ou que supostamente está cometendo fraude? Não, gente, não precisa, tá bom? Não precisa. O direito de exigir as contas é independente de você provar que o outro esteja atuando de má fé, que o outro esteja cometendo ilícito, cometendo alguma fraude, independe disso. A única coisa que o juiz analisa inicialmente nesse processo é: esse autor, ele realmente tem o direito de exigir que o outro preste as contas, e esse outro indivíduo não prestou as contas quando deveria. Pronto, é isso que ele analisa. Sobre a regularidade das contas ou não, aí é uma análise que se faz no segundo momento. Mas no primeiro momento, a única coisa que o juiz analisa é: o autor realmente tem o direito de exigir contas, ele deu algum patrimônio para ser administrado, para ser utilizado pelo réu, e o réu ainda não prestou essas contas, tudo bem. Então, ele pode sim propor essa ação de exigir contas, tá certo? É um procedimento, como eu disse, um procedimento que tem dupla fase, duas fases. Numa primeira fase, o juiz analisa o direito de exigir contas. Ele analisa se aquele autor, aquele indivíduo que propôs a ação, tem o direito ou não de exigir essas contas do réu. Pronto, essa é a primeira etapa. Se o juiz compreender que ele tinha sim, que o autor tinha sim o direito de exigir contas, aí ele intima o réu para apresentar suas contas e aí começa uma segunda fase. Nessa segunda fase, o juiz vai analisar de forma detalhada as contas prestadas pelo réu, analisar de forma detalhada e apurar, né, aquela situação. Olha, as contas aqui prestadas pelo réu mostram exatamente o que aconteceu. Pronto. Não tem nada para ser reembolsado a ninguém. As contas prestadas aqui pelo réu mostram que o réu deveria ter reembolsado o autor em tanto. E aí, o juiz, nessa segunda etapa, determina, condena que o réu pague essa diferença. Ou então pode ser o contrário. Ele pode, nesse momento, entender: não, peraí, ó, ficou provado aqui pelas contas do réu, autor, que o réu fez foi tirar dinheiro do bolso para poder exercer aquela atividade que você tinha solicitado a ele. Além de utilizar o dinheiro que você tinha dado, ele precisou tirar dinheiro do bolso. Então, autor, você vai ter que ressarcir o réu. Então, isso tudo se faz na segunda fase. Então, de novo, ó, primeira fase do processo, o juiz só analisa se o autor tinha ou não tinha direito de exigir essas contas, e se positivo, passa a segunda fase, onde passa a se analisar as contas prestadas pelo réu, se está tudo ok, se existe algum saldo a favor do autor, ou existe algum saldo a favor do réu, se as contas estão ou não regulares, certo? Por ter essas duas fases, durante um certo momento, a doutrina dizia que esse processo, isso na vigência do Código passado, esse processo tinha dupla sentença, tinha duas sentenças. Essa primeira decisão do juiz que dizia que o autor tinha direito a exigir as contas era uma sentença, e a segunda decisão do juiz sobre a regularidade das contas também era uma sentença. Esquisito, né? Um processo com duas sentenças. Mas essa posição ela não é acolhida pelo novo CPC, tá certo? Então, pelo novo CPC, quando o juiz, no primeiro momento, analisa e decide que o autor tem direito a exigir as contas, ali temos uma decisão interlocutória. Aí intima-se o réu para apresentar as contas. Ele apresentou, o juiz analisa as contas e aí emite uma sentença, agora sim, analisando o mérito e resolvendo o litígio propriamente dito. Então, essa seria a ideia da atual doutrina, né, compartilhando aí com a literalidade do Código de Processo Civil de 2015. É uma discussão doutrinária, enfim, que vocês vão encontrar também aí nos estudos de vocês. Eu fiz esse fluxogramazinho aqui para facilitar a compreensão dessa ação de exigir contas, que é bem simples. Uma ação bem simples. Petição inicial, né, artigo 550, vai regular aqui a petição inicial, seu parágrafo primeiro. Deixa eu abrir aqui o CPC, que eu vou paralelamente lendo aqui o que for de mais relevante. O parágrafo primeiro diz, do 550. Na petição inicial, o autor especificará detalhadamente as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Por exemplo, ele vai demonstrar que ele é sócio, que ele tem o direito de exigir as contas do réu, que é o administrador, e que esse sócio administrador não prestou as contas.
e ele traz os documentos que comprovam que ele é sócio, que ele tem direitos de contas, etc. Então, essa é a ideia. O réu, ele é citado para, em 15 dias, oferecer a sua contestação, né, se assim quiser. Aquele que afirma ser o titular de direitos de contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. Então, ele vai ter 15 dias, de acordo com o artigo 550, o réu, para apresentar as contas ou para se defender. Claro que ele pode não fazer nenhuma das coisas, ele pode se tornar réu, né? Então, ele pode, aí coloquei as possibilidades. O réu pode, nessa primeira coluna, ficar réu, nem se defender no prazo de 15 dias e nem apresentar as contas. Nesse caso, o parágrafo 4º diz: se o réu não contestar o pedido, observar-se ao disposto no artigo 355, que é esse 355, julgamento antecipado do pedido. Se o réu nem se defender nem apresentar as contas, o juiz faz o julgamento antecipado. Em que sentido? Em aceitar aquele pedido de exigir contas, né? Aquela ação de exigir contas, e dizer que o autor tinha, sim, esse direito de exigir contas do réu. Então, é esse o caminho. Ele pode contestar, apresentar sua defesa. Quando ele apresenta sua defesa, pode, se houver necessidade, ter uma instrução, julgamento. O réu apresentar a defesa. Pronto, agora vamos produzir provas. Autor, réu, quais provas vocês querem produzir? Vocês precisam de escutar testemunhas? Enfim, provas. De uma forma geral, é feita essa produção de provas e depois o juiz decide. Ou ele pode nem se defender, mas já apresentar as contas também. É possível. Nem se defende, só apresentar as contas. 550, parágrafo 2º diz: prestadas as contas, o autor terá 15 dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do capítulo 10 do título deste livro. Ou seja, se ele não contesta, mas apresenta contas, o juiz já decide favoravelmente ao autor e já intima-se o autor para se manifestar sobre aquelas contas. Certo? Então, essa é a lógica. Pronto. O réu foi intimado para apresentar as contas em 15 dias. Parágrafo 5º, né? A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 dias, sob pena de não ser lícito impugnar as do que o autor apresentar. Ele tem 15 dias para apresentar suas contas. Se ele não apresentar nesses 15 dias, o autor vai prestar suas próprias contas e o réu vai ter que aceitar aquilo que o autor alega, né, em seu favor. E aí a segunda fase, pronto, a primeira fase vai até esse momento em que o juiz decide se há ou não o direito do autor exigir as contas. Depois disso, quando o réu ele é intimado para apresentar as contas, a gente chega na segunda fase, onde vai começar a análise das contas. Réu apresentou suas contas. Depois disso, intimação do autor para manifestar sobre as contas apresentadas. Então, existem aí vários parágrafos que vão falar sobre o que é que pode ser alegado aí pelo autor, como 550, parágrafo 2º, 3º e 6º. Segundo diz, deixa eu ver aqui o 3º. A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica com referência expressa ao lançamento questionado. O autor não vai impugnar de maneira genérica. Impugno todas as contas. Não é assim. Ele tem que especificar. Olha, esse cálculo aqui, esse lançamento aqui, essa despesa que ele alega, isso não existiu. Falta prova, falta documento. Então, o autor, se for contestar, se ele for impugnar as contas do réu, ele tem que fazer isso de maneira detalhada, de maneira minuciosa, tá certo? Então, é isso aí. Se impugnar das contas, intima-se o réu para apresentar os documentos, dando um prazo razoável. Quem diz isso é o 551, parágrafo 1º. Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor, o juiz estabelecerá prazo para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados. Então, o juiz é quem vai estabelecer um prazo razoável. Então, o autor questionou uma conta. O juiz intima o réu e diz: réu, essa conta aqui está faltando documentos, se você quiser, você tem 10 dias, 15 dias, o juiz vai dar um prazo razoável. 15 dias, por exemplo, para você apresentar algum documento aí complementar. É isso que diz. E, por fim, depois dessa apresentação desses documentos, vem a sentença no artigo 552, que diz: a sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial. Só mais uma vez lembrando aquela história, a sentença dessa ação, ela é uma sentença de natureza dúplice. O que significa isso? Significa que, ao final do processo, a regra geral é assim, gente. A regra geral no processo é o seguinte, vocês lembram disso? A regra geral é que, ao final do processo, só tem 2 resultados possíveis.
Ou o processo é julgado improcedente, significa dizer que o autor que ele pediu não levou, não ganhou, ou é julgado procedente, ou seja, o réu é condenado a pagar ou dar alguma coisa em face do autor. Essas são as duas possibilidades. Não existe, via de regra, automaticamente esse terceiro efeito. Qual seria o terceiro efeito? Chega lá no final do processo e o autor ser condenado a pagar, a dar alguma coisa para o réu. Não é um efeito automático. Isso só existe se o réu fizer aquele pedido de reconvenção. Tá lembrando aí lá do processo civil 1. Então, se chegar ao final do processo e o réu só se defendeu, só contestou, dois resultados possíveis. Quais são os resultados? Julgado improcedente, autor, você não ganha nada, mas também não tem que pagar para o réu nada. Sai no 0 a 0. Ou o autor ganha, né, alguma coisa. Então, são dois resultados possíveis. Quando o réu faz o pedido de reconvenção, aí é que surge mais uma possibilidade. O autor também pode ser condenado a pagar, a dar alguma coisa para o réu. Certo? Agora, as ações de natureza dúplice, como é o caso da ação de exigir contas, ou até mesmo da ação de consignação e pagamento que a gente viu anteriormente, são ações que não precisa do réu fazer pedido de reconvenção. Não precisa. Porque são ações em que vai se analisar uma situação e, a depender da situação, o juiz pode determinar que o autor seja condenado a pagar alguma coisa para o réu, mesmo que o réu não tenha pedido isso de forma expressa através de uma reconvenção. Mesmo assim, que é pela própria natureza que está sendo discutido. Então vamos lá, vamos para a ação de exigir contas. O autor pede que o réu preste as contas sob a administração de um determinado patrimônio. O réu presta as contas. Depois que é feita a análise das contas, o juiz percebe que o réu tirou dinheiro do bolso para fazer alguma coisa, para fazer alguma manutenção daquele bem em nome do autor. Bem, o juiz percebeu isso, ele vai determinar que o autor pague, ressarça o réu tranquilamente, mesmo que o réu não tenha feito esse pedido de reconvenção, tá certo? Então é isso que o artigo 552, numa linha, bem simples, acaba nas suas entrelinhas, deixando claro, dizendo para o leitor, tá certo? Então, pronto, gente. Essa ação de exigir contas que é uma ação relativamente simples, né, rápida de compreensão. Os embargos de terceiros são uma ação um pouquinho mais, não sei se eu diria complexa, mas um pouquinho mais extensa. Né? Vocês perceberam isso no próprio estudo de vocês, que os embargos de terceiro trazem um volume maior de informações, mais artigos que regulamentam o instituto, etc. Então, eu vou aqui, não vou conseguir esmiuçar absolutamente tudo, em virtude do nosso tempo, mas eu vou aqui tentar fazer uma revisão geral sobre o Instituto. Isso aqui vocês já estudaram em algumas videoaulas, mas na medida que forem surgindo dúvidas, vocês fiquem à vontade também para intervir, tá bom? Ah, gente, fala mais sobre isso, fala mais sobre aquilo. Não tem problema. Os embargos de terceiro são uma modalidade de ação, gente, bem curiosa. Ela vai acontecer quando uma pessoa acaba sofrendo uma constrição ou uma ameaça de constrição a um bem seu, a um direito seu, e que essa constrição, essa ameaça, vem de um processo que ele não é parte, de um processo alheio. Então, existe um processo entre A e B, é determinada uma ordem de penhora de um bem, naquele processo entre A e B, só que na hora de realizarem a penhora, por um erro, por um equívoco, essa penhora não cai num bem do B, que é o réu do processo, mas essa penhora recai sobre o bem de um terceiro, sobre o bem de C, que não tinha nada a ver com o processo. Esse indivíduo que tem o seu bem constrito, né, tem o seu bem, o seu direito ameaçado, o seu bem afetado por esse processo alheio, ele tem o direito de se desfazer daquilo, se desfazer daquele ato. E para ele desfazer aquele ato, ele pode utilizar essa ação chamada embargo de terceiro. Eu dei um exemplo lá na aula, que esse exemplo está aqui, inclusive, anotado, bem curioso, de um caso real em que eu sou advogado. Até hoje sou advogado, porque esse processo ainda prossegue aí no Poder Judiciário. Processo bem complexo. Era um caso de homônimos. O erro aí foi um caso de homônimos. Então, um indivíduo se envolveu num acidente de carro, era esse segundo aqui, ó, José Antônio da Silva, esse segundo, tá ali embaixo, comerciante do ramo de estivas. Ele se envolveu num acidente em 1992. Nesse acidente ele faleceu, mas ele matou também a pessoa que vinha no carro em direção oposta. E ele foi responsável pelo acidente. Os herdeiros do falecido do outro automóvel entraram com essa ação contra esse José Antônio da Silva
entraram com ação e nesse processo pediram em tutela cautelar ainda, pediram que fosse bloqueado um determinado bem. Eles fizeram uma pesquisa cartorial, descobriram um bem e pediram que esse bem se tornasse inalienável. Pronto, essa foi a situação. Enquanto, né, aquele processo transcorria, porque ao final do processo, se eles fossem vitoriosos, eles queriam indenização e esse bem tornado inalienável poderia servir como uma garantia para o pagamento daquele débito. Pronto, resumidamente foi isso que aconteceu. Mas isso foi em 1992. Anos e anos e anos depois, quando o verdadeiro dono do imóvel falece no ano de 2010, gente, olha aí, falece no ano de 2010. Aliás, primeiro faleceu o pai, depois faleceu a mãe. Quando falece um casal que só tinha essa casa, que estava com essa inalienabilidade desde 1992, quando os herdeiros foram buscar saber do imóvel para poder vender o imóvel, fazer a divisão da herança, etc., tinha essa inalienabilidade. Imagina a dor de cabeça. Poxa, mas de um processo de quase 30 anos atrás, foi isso que aconteceu, né? 30 não, estou um bocado, né? Quase 30 meses. Então, poxa, um processo de muito tempo atrás, pois é, e aconteceu dessa forma, né? Esse caso aí foi bem interessante, né? Porque tinha essa questão temporal também, né? Então, primeiro, olha, o processo aí por um erro de homônimos, esse processo acabou realizando o bloqueio de um bem de uma pessoa que não era réu, que não era autor, que tinha nada a ver com o processo. E essa pessoa ela pode utilizar desembarque terceiro para se defender, que é o que diz o artigo 674. Quem não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou bens sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constitutivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio dos embargos de terceiros, certo? Essa é a situação. Os requisitos, né? O que é que precisa para que você maneje embargo terceiro? Tem que ter uma medida executiva ou uma ameaça de uma medida executiva em relação a um direito seu. E essa ameaça vem de um processo alheio, né? E aí, né, as duas. Atingimento do direito de propriedade, posse ou outro direito terceiro. Então, existe uma ordem judicial vinda de um processo alheio, você não faz parte, e essa ordem judicial ou ameaça ou atinge diretamente um direito seu, né? Propriedade, posse ou direito seu que você não tinha nada a ver com aquilo. Terceiro ponto que a lei fala é a questão da tempestividade. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso aqui, tá bom? Informação muito importante. Olha o que é que diz o artigo 675. Os embargos podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgada a sentença. E no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias depois da adjudicação, da alienação, ou da iniciativa particular, ou da arrematação, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui rapidinho. Olha, o processo dos terceiros, né, que acabou, aquele processo alheio que acabou afetando o teu direito, tanto pode ser um processo de conhecimento, como pode ser um processo de execução. Nesse exemplo que eu citei para vocês anteriormente, no slide anterior, era um processo de conhecimento. Foi lá no processo de conhecimento, movido pelo espólio do seu Zé, né, qualquer nome, seu Zé, contra o espólio do João, naquele processo de conhecimento, que era uma ação de indenização, o espólio, né, os sucessores do autor, os representantes do espólio, solicitaram uma medida, uma tutela cautelar contra o espólio do falecido. Pronto, essa situação. Lá numa ação indenizatória, os herdeiros do falecido entraram com essa ação indenizatória e pediram, lá na ação indenizatória, que um bem fosse bloqueado. Tá tudo certo, não tinha problema nenhum. Isso aí tudo estava correto. Porém, na hora de ordenar o bloqueio, bloquearam um bem de uma pessoa que não tinha nada a ver. Houve um erro do Poder Judicial. Né? Um erro do Poder Judicial. Pronto, isso que aconteceu. Num processo de conhecimento, como era aquele, a lei diz o seguinte, olha, esse terceiro prejudicado pode propor os embargos a qualquer tempo, enquanto não transitada em julgada a sentença. Enquanto não tiver transitado em julgada a sentença do processo de conhecimento, ele propôs o embargo terceiro. Então, vamos lá. Jane, imagina nesse teu caso. 1992 foi início do processo. Foi? Foi. Ele poderia entrar com os embargos terceiro?
na época que tu foi analisar essa situação, que foi mais ou menos, não lembro agora exato, mas foi mais ou menos no ano 2016, por aí, 2016, 15, 16, 17. Então, ele poderia entrar com os embarques terceiros? Aí tem que analisar. Aquela ação indenizatória, ela já tinha transitado em julgado? Se não tivesse transitado em julgado, poderia entrar com os embarques terceiros. Se tivesse transitado em julgado, aí, pela lei, da ação 1075, não poderia propor os embargos terceiros, certo? Então, primeiro detalhe. Jânio, mas no teu caso, o que é que aconteceu mesmo? No meu caso, o processo era tão antigo, gente, que era ainda num momento, em 1992, era um processo físico, e que a gente não conseguia ter acesso a esse processo. A gente primeiro teve que solicitar, entrou com a ação e solicitou que o juiz oficiasse a vara onde corria o processo, que não era nem aqui, era em Fortaleza ainda, para que oficiasse a vara lá de Fortaleza, para que fossem pesquisados nos arquivos, se tentar descobrir nos arquivos o paradeiro desse processo. Pra vocês terem uma noção, né? Muito antigo. Jânio, travou. Oi, gente. Me escutam agora? Sim, agora sim. Ah, que bom. Vocês me escutaram até onde, gente? Caiu aqui a conexão. Tão empolgado, gente. E aí cai esse negócio. Eu tava Foi só no falando. finalzinho. Foi Ah, só no final. então ótimo. Então pronto, né? Estava falando exatamente dessa história do processo de conhecimento. Agora, quando a medida de bloqueio é determinada num processo de execução ou num cumprimento de sentença, aí a lei diz o seguinte: ó, nesse caso, você pode propor os embargos terceiros até 5 dias depois da adjudicação, alienação para iniciativa particular ou arrematação. O que são isso, gente? Só para vocês lembrarem, lá na execução. Como é que funciona? Lá na execução, só para a gente lembrar bem rápido. Primeiro é feita a penhora do bem. Depois que o bem é penhorado, aí a gente leva para a expropriação. O que é expropriação? É transformar aquele bem em dinheiro. Pode ser através da adjudicação. O que é adjudicação? O próprio credor resolve ficar com o bem, né, por um determinado valor, para abater ali no débito ou para realizar o pagamento do débito. Não, fica com o bem. Isso é adjudicação. E alienação por iniciativa particular. Pode, se o credor assim quiser, solicitar que, em vez de levar aquele bem para um leilão, tente a venda através de corretor, enfim, através de algum profissional, para que seja feita aquela venda de uma maneira mais rápida. Aí tem essa alienação particular. Ou a arrematação. A arrematação ela vem de leilão. É a venda no leilão. Aquele que compra um objeto no leilão, se diz que ele arrematou o objeto. Então, está dizendo o seguinte, ó, você pode, se o problema veio de um processo de execução, imagine, foi feita a penhora num processo de execução de um bem de um terceiro. E aquele bem vai para o leilão. Né? E aquele bem vai para o leilão. E é vendido lá no leilão. Até 5 dias depois da adjudicação, da alienação particular ou da arrematação no leilão, até 5 dias depois, o terceiro que teve o bem dele ali leiloado, por exemplo, naquele leilão, ele pode propor os embargos do terceiro. Mas a lei ainda faz essa ressalva, mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. O que é isso? Sempre que uma pessoa, depois de adquirir pela adjudicação, pela alienação particular ou pela alienação pública pelo leilão, depois que ele adquire, o juiz emite uma carta. Ele expede uma carta. Essa carta é o documento que diz que aquela pessoa comprou, pagou e é o novo dono do objeto. Essa é a carta. O que a lei está dizendo é o seguinte: os embargos de terceiro podem ser propostos, se for
por um problema advindo de um processo de conhecimento, pode, o slide não está mostrando, pronto, pode ser a qualquer momento, desde que o processo não transite em julgado. Se a ordem veio de um processo de execução ou de um cumprimento de sentença, pode até 5 dias depois da expropriação. Depois que o bem foi vendido no processo, tem até 5 dias. Mas, desde que respeite o prazo máximo da expedição da carta. Ou seja, se de repente houve o leilão num dia, mas no outro dia o juiz já expediu a carta autorizando aquele comprador a ficar com o bem, etc., aí já matou o prazo para os embargos terceiros. Então, prazo de até 5 dias depois da aquisição daquele bem, né? Seja por leilão, seja por iniciativa particular de adjudicação, desde que ainda não tenha sido expedida essa carta que autoriza o comprador daquele bem a ficar com o bem. Ah, Jane, então tu está querendo dizer, resumidamente, que se o indivíduo tem um bem injustamente penhorado, se bem que não tinha nada a ver com ele, de repente o bem dele foi penhorado e foi leiloado. Ao terceiro, outra pessoa vai lá no leilão público, vai lá e compra. Aí ele já recebe a carta lá autorizando a passar para o nome dele. Quer dizer que esse terceiro, que teve o bem dele perdido por um processo alheio, dançou, ficou no prejuízo, se ferrou? Não estou dizendo isso. É porque seria injustíssimo, né? E aqui eu quero que vocês prestem atenção nessa situação. Prestem atenção. Isso eu falei lá na aula, mas eu estou frisando mais uma vez aqui. Então, é um assunto importante. Prestem atenção. Olha, duas situações podem acontecer nesse caso. Primeira situação. Ou, se ele já perdeu, ele não pode mais, por essa questão do tempo, utilizar os embarques terceiros, ou ele pode propor um mandado de segurança, se estiverem presentes os requisitos do mandado de segurança. Quais são os requisitos do mandado de segurança? Gente, mandado de segurança é uma ação que você propõe quando você sofre um ato ilegal produzido, um ato ilegal produzido por uma autoridade pública. Quem é a autoridade pública? O juiz. O juiz emitiu uma ordem ilegal, uma ordem errada, que foi aquela ordem diante do processo, que ele mandou ser penhorado, ser vendido, um leilão, aquele bem seu que não tem nada a ver. Né? E se for um direito líquido e certo, né? O que é um direito líquido e certo? Um direito de fácil constatação, só com prova documental, um direito que já tenha liquidez, já se tem exatamente o valor. Então, se for um direito líquido e certo, é um ato produzido por uma autoridade coatora e estiver no prazo do mandado de segurança, então você pode sim manejar o mandado de segurança. Qual o prazo do mandado de segurança? O prazo do mandado de segurança, previsto na Lei 2016, deixa eu só confirmar aqui o prazo. 120 dias, isso mesmo. É um prazo de 120 dias, conforme o artigo 23 da Lei 2016, tá certo, gente? O prazo é de 120 dias, tá? Daquela ocorrência. 120 dias do ato é o prazo para você propor o seu mandado de segurança. Então, estou dando outra opção, tá certo? Então, vamos lá. Imagine, já passou aí, a carta foi expedida, lascou, mas eu ainda estou nesse prazo de 120 dias. Você pode propor um mandado de segurança. Agora, se você propor um mandado de segurança, o réu dessa ação será o juiz, tá certo? Será o juiz. E como é juiz, o foro competente contra esse juiz terá que ser o Tribunal de Justiça. Então, você vai ter que propor um mandado de segurança, o réu vai ser a autoridade coatora, que promoveu o erro, que foi o juiz, e essa ação tem que ser proposta diretamente no Tribunal de Justiça, respeitando esse prazo de 120 dias. Jânio, mas nesse teu caso específico aí, já tinha passado muito esses 120 dias, né? 1 milhão de anos. Tem passado décadas, muito tempo. E aí ele ainda perde o seu direito material? Não, porque houve um erro. Aquilo foi em decorrência de um erro judiciário. Ele ainda pode sim se socorrer. Mas se ele não puder mais utilizar os embargos de terceiro e nem puder usar o mandado de segurança, ele pode entrar com ação pelo procedimento comum, que foi a minha opção. Nesse caso específico, eu entrei com ação comum, pelo procedimento comum. Ação para quê, Jânio? O que é que tu pediu nessa ação?
Eu pedi a desconstituição daquele ato, a anulação daquele ato judicial, que aquele ato do juiz que determinou a inalienabilidade do bem, ele fosse desconstituído, porque ele era flagrantemente ilegal. Então, foi esse o pedido que eu fiz. Ação pelo procedimento comum. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte: a lei fala de prazo para você promover os embargos terceiros. Porém, se você perder esse prazo, você não vai perder o seu direito material. O seu direito material de ter o seu direito resguardado, né, seu direito de propriedade, sua posse resguardada, ele continua. Agora, você vai ter que utilizar, você vai ter que tentar resguardar aquele seu direito através de outros instrumentos. Seja um mandado de segurança, é uma possibilidade, seja uma ação pelo rito comum, Mas tem parte da doutrina que entende que esse artigo 675, ele só poderia ser alegado se o terceiro que foi prejudicado tivesse conhecimento. Então, se ele tivesse conhecimento, como é que você vai contar um prazo contra esse meu cliente que eu citei para vocês, se meu cliente nunca ficou sabendo de que o bem dele tinha sido inalienado, né? Tinha se tornado inalienável. Ele nunca foi avisado, ele nunca recebeu nenhuma intimação. Como é que eu posso prejudicar ele com um prazo se ele nunca tomou conhecimento do prazo? Então, parte da doutrina, argumentando isso, diz, mesmo que haja esse prazo aí previsto no 675, o prejudicado, se ele não tiver conhecimento de que o seu bem foi constrito, seu bem foi ameaçado, ele continua a ter o direito de utilizar os embargos terceiros. Por mais que o processo de conhecimento já tenha sido transitado em julgado. Por mais que a carta já tenha sido expedida no processo de execução. Por mais que já tenha passado esse prazozinho de 5 dias aí após a alienação. Por mais que tenha passado, se esse terceiro não ficou sabendo do ato, ele teria o direito, mesmo assim, a manejar os embargos do terceiro, tá certo? Isso é um tema bem interessante, gente, na doutrina, essa discussão. É uma discussão que é bem dividida, sabe? Tem muitos doutrinadores que vão por essa linha. Se ele não sabe, não posso contar o prazo. Como tem muitos doutrinadores que vão para outra linha. Não, vamos considerar o prazo, porque senão a lei perderia o sentido. Porém, ele não tem prejuízo, porque mesmo que ele perca esse prazo aí, do artigo 175, ele ainda tem outros instrumentos processuais em seu favor para defender os seus interesses. Tá certo? Então, essa discussão muito interessante, muito importante. Anota, deixa aí anotado no caderno, tá bom? Depois, gente, a lei vai falar da legitimidade ativa. Quem é que pode propor os embargos terceiros? A lógica é terceiro, né? Terceiro que foi prejudicado. Só que esse artigo 674 traz diversas situações exemplificativas. Aí diz, 674, parágrafo 1º. Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. De terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Até dou exemplo para vocês dessa história do terceiro, né, fiduciário, que vem lá do contrato de alienação fiduciária, tá certo? E aí eu peço que vocês dêem uma olhadinha lá na aula, para que eu não me estenda muito aqui, que são outros conceitos aí de alienação fiduciária, etc. Mas eu explico lá isso direitinho. Aí o 674, parágrafo 2º, vai trazer várias situações exemplificativas. Considera-se terceiro para juizamento dos embargos. Aí vem, né? Situações exemplificativas, não são juntos, são exemplos. Considera-se terceiro para juizamento dos embargos. 1. O cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua ameação, ressalvado disposto no artigo 843. Muito interessante essa situação do cônjuge, pessoas casadas. Muito interessante. Porque pessoas casadas, a depender do tipo de casamento, a depender do tipo de débito, a depender do tipo de bem que vai sofrer alguma construção, tem diversas consequências diferentes, né? Diversas consequências diferentes. Você pode ter primeiro aquela situação do cônjuge que é devedor solidário, que são para aquelas hipóteses previstas lá, né, no próprio Código Civil, artigo 1647, da outorga conjugal, que vocês lembram. Então, por exemplo, um cônjuge só pode dar uma hipoteca um bem, vocês lembram o que é hipoteca, né? Hipoteca dá um bem imóvel em garantia. Um cônjuge só pode dar um bem imóvel em garantia se o outro cônjuge autorizar. Da mesma forma, um aval. Um aval é uma espécie de fiança, né? Um aval é uma espécie de fiança em relação aos títulos de crédito.
aval e fiança. Então, uma pessoa casada, exceto pelo regime de separação absoluta de bens, lembrando, aqui todos os regimes, exceto separação absoluta, não precisa disso. Mas uma pessoa casada, exceto pelo regime de separação absoluta de bens, se ela vai dar uma garantia para outra pessoa, essa garantia só tem validade se o seu cônjuge aceitar através da outorga conjugal. Quando um cônjuge dá a outorga conjugal, aí os dois se tornam devedores solidários. Deixa eu dar um exemplo mais concreto. Imagine que você, para estudar, você precisou contratar o FIES, e para contratar o FIES você precisou de um fiador. E aí a pessoa idônea que você pediu para que fosse seu fiador fosse seu tio ou sua tia. Só que a sua tia, ela é casada. Essa fiança só tem validade se o esposo dela assinar junto, conceder a outorga conjugal. Quando os dois assinam aquela fiança, os dois se tornam devedores solidários. Então, se de repente o banco vai eventualmente te processar, porque, vamos lá, imagine que você deixa de pagar o seu FIES no futuro, termina a faculdade, não paga. Se o banco vai processar o fiador, ele não vai processar um dos fiadores, ele tem que processar, ele pode processar os dois. Processando os dois fiadores, os dois são devedores solidários, os dois são réus do processo, eles devem ser processados conjuntamente, aí não tem o que se questionar. Então, esses dois cônjuges discutem os seus direitos, fazem a sua defesa dentro daquele processo tranquilamente. Então, essa é uma situação. A outra situação é quando o débito é exclusivamente de um dos cônjuges. Imagine que aquele débito é exclusivo de um deles. O débito de um empréstimo pessoal feito por um dos cônjuges. Então, ele, se ele não pagar, ele é quem vai ser o réu daquele processo. Aí essa é outra situação. Ele é quem vai ser o réu daquele processo. Se, de repente, naquele processo, recai uma penhora sobre um bem imóvel, imagine, o esposo adquiriu um empréstimo pessoal diante do banco. Não pagou, o banco vai lá e vai processar ele. É só ele que é o réu, só ele que deve. Certo. Vamos imaginar que nesse processo vai ter a penhora de algum bem e a penhora cai sobre um bem imóvel. Um bem imóvel. Aí diz o 842, artigo 842 do CPC. Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens. Então, ó, caiu a penhora sobre um bem imóvel ou direito real sobre bem imóvel, a própria lei diz, o outro cônjuge tem que ser intimado para se manifestar sobre essa penhora. Pronto, tranquilo. Agora, o que pode acontecer também é uma outra situação. Imagine que recaia sobre um bem móvel. O outro é obrigado a ser intimado? Não, o outro não é obrigado a ser intimado. Ah, foi sobre um veículo. O outro não é obrigado a ser intimado. Porém, o artigo 843 diz, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Então, imagina o seguinte, esse esposo está devendo ao banco, o banco entra com uma ação de cobrança contra ele, na hora de penhorar um bem, a penhora recai sobre um carro, um automóvel, que é um bem móvel, pronto, sobre um automóvel. Não é obrigado, nesse caso, ser intimado o cônjuge, não é intimado, só seria obrigado se cair sobre um imóvel. O cônjuge não foi intimado, mas o cônjuge entende que aquele automóvel foi comprado durante o casamento, metade do valor daquele automóvel é dele. Então, ele pode propor embargos de terceiros para requerer que seja resguardada a sua quota-parte. Não é que seja impedida a venda. Eu não quero que seja vendido. Não, não. Eu manejo os embargos terceiros para que a metade do valor arrecadado, do valor vendido naquele bem, seja retirado para ficar no patrimônio do cônjuge, né, do cônjuge que fez os embargos terceiros. É essa a defesa possível, conforme diz o artigo 843, tá certo? Então, essa é a possibilidade. Um cônjuge, exemplo de cônjuge atuando como embargo terceiro. E aí vão outras situações também, a lei vai falar, né? Olha, como o adquirente de bens cuja constrição decorreu da decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução. Vou lá falar para vocês o que é essa fraude à execução na aula, explico direitinho. Mas imagine que num processo de execução, o indivíduo já citado resolve se desfazer de bens. Ali ele comete uma fraude à execução, se ele não deixar bens que sejam passíveis aí de garantir o pagamento.
E aquele que comprou esses bens em fraude à execução, ele vai acabar perdendo aquele bem para o processo e ele pode, sim, questionar aquilo através dessa ação de embargos de terceiros. É isso que diz o parágrafo 2º, inciso 2. Inciso 3. Quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica de cujo incidente não fez parte. Gente, a desconsideração da PJ. Imagine a desconsideração da personalidade jurídica de uma empresa para responsabilizar os seus sócios por uma determinada situação, um determinado débito. Então, quer se desconsiderar a responsabilidade da empresa para que os sócios também respondam. Qual o procedimento correto? O procedimento correto é que, antes do juiz desconsiderar, ele tem que citar os sócios, né, que vão responder, para que os sócios se defendam daquilo. Então, os sócios são citados no processo, os sócios vão se defender, porque é que não deve ser desconsiderada a personalidade jurídica na empresa, etc e tal. Beleza. Mas, o que o artigo 674, parágrafo 3 está dizendo, é que imagine que esse procedimento da desconsideração da PJ tenha sido feito irregularmente, em desacordo com a lei. E o juiz não tenha mandado citar os sócios. Simplesmente o autor pediu a desconsideração da PJ, o juiz escutou a empresa ré, só a empresa, mas não mandou citar os seus sócios para se defenderem. O juiz depois decidiu que sim, era caso de desconsideração, mandou desconsiderar e já mandou bloquear, apreender bens dos sócios. Nesse caso, esses sócios aí que eu estou citando nesse exemplo, eles têm o direito de manejar os embargos terceiros. Opa, como é que pode? Eu nem fiz parte desse processo, eu nem me defini nesse processo, vocês nem me citaram. A empresa é que é ré, ela se defendeu. E como é que eu vou responder por isso? Então, uma situação também de embargo terceiro. E, por fim, o credor com garantia real para obstar a expropriação judicial do objeto do direito de garantia, caso não tenha sido intimado nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Deixa eu só anotar aqui. Não, acho que não. O que é isso, gente? É assim, ó, aquele credor com garantia real. Vocês viram lá em execução também. Você tem um credor que tem uma garantia real. Outro credor entra com ação contra o devedor, o cara está devendo a todo mundo. Outro credor entra com ação contra um indivíduo que está devendo. E a penhora recai em relação ao bem que tinha sido dado de garantia para outro. Esse outro que tinha essa garantia, ele pode manejar os embargos de terceiro. Vamos botar nomes aqui para ficar mais fácil? Imagine, Antônio entrou contra José numa ação de execução. E a penhora nessa ação recaiu sobre um bem de José, que já tinha sido dado garantia para Marcos, o terceiro. Nesse caso, Marcos pode promover um desembargo do terceiro para desconstituir essa penhora sobre esse bem. Opa, não penhora esse bem, não, porque esse bem já foi dado em garantia para mim e eu tenho preferência sobre esse bem. Essa é a ideia. Só que lá na execução, a regra geral é a seguinte, só resumo dessa história aqui para a gente avançar. Lá na execução, a regra geral é assim, ó, um bem que foi dado de garantia para um outro credor, ele não pode, via de regra, ser penhorado num processo por outra pessoa. A não ser que seja um único bem. Se for um único bem, não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer, né? Nesse caso, se era um único bem, aí a penhora pode ser realizada. Porém, primeiro, nesse exemplo, vai se pagar aquele que tinha garantia, que era o Marcos. Se sobrar dinheiro, é que é pago a Antônio, aquele que promoveu a ação, certo? Isso aí vocês viram lá em execução no semestre passado. Outras situações. Legitimidade passiva. Agora, né, quem é o réu desse processo? O réu dos embargos terceiros, gente, o réu é o credor da ação principal. Porque é o credor da ação principal que se beneficia. O autor daquela primeira ação, vai ser o réu do processo dos embargos terceiros. Mas não só ele. O réu do processo inicial também pode ser réu daqui do desembarque terceiro, se foi ele que indicou o bem. É isso que diz o parágrafo 4º, 677. Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constituição aproveita, o credor, assim como será o seu adversário no processo principal, quando for sua a indicação do bem para a constituição judicial. Imagina o seguinte, ó, só para ficar firmada essa ideia. Imagina o seguinte, Antônio entra com ação contra José de cobrança de um débito. O oficial de justiça vai até a casa de José para penhorar um bem e encontra lá uma moto.
uma moto que era do irmão de José, sei lá, Gil. Então tinha lá, Gil tinha deixado a moto na casa do irmão. O oficial de justiça chega lá e diz, opa, peraí, um veículo, vou penhorar. Aí José diz, não, esse bem não é meu não, é do meu irmão. Eu disse, não, mas eu não posso fazer nada. É um bem imóvel, pode ser que seja seu, pode ser que você esteja mentindo, colocou em nome de laranja, então eu vou penhorar esse bem. Agiu corretamente o oficial? Agiu. Vocês lembram que os bens móveis eles se transmitem com a mera tradição. Né? E se esse indivíduo aí, o José, fosse um gaiato, tivesse botado nome, a moto no nome do irmão só para se excusar dos seus débitos? Pode, né? Pode acontecer. Então vamos lá. Então Antônio entrou com a ação contra José e a moto de Gil, que estava na casa do irmão, acabou sendo penhorada. Gil não tem nada a ver com o débito. Gil é um terceiro. Então Gil pode propor os embargos de terceiro, nesse caso. Contra quem ele vai manejar os embargos de terceiro? Bem, contra aquele que é beneficiado na ação principal, contra o autor da ação principal, contra o Antônio. Ele vai ser o réu. Mas se José, lá na hora que o oficial foi, tivesse indicado a moto, pega aquela moto ali, aí vocês percebem a diferença, né? Ele tinha agido com malícia, ele tinha indicado um bem que não era dele, aí ele também seria réu do processo. É isso que diz o 677, parágrafo 4, certo? 676, sobre competência, diz, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e autuados em apartado. A regra geral é que o processo, esse processo de embargo terceiro, ele deve ser distribuído para o juiz onde corre o processo principal. Então, se o processo principal corre na primeira vara civil de Juazeiro, os embargos terceiros vão ser propostos e distribuídos por dependência ao processo que corre na primeira vara de Juazeiro, o processo principal. Né? E aí vão correr autuados em apartado. São processos que serão conexos, inclusive. Agora, quando se trata de carta precatória, como é aquele exemplo que eu dei para vocês, aquele exemplo lá da situação que ocorreu em Fortaleza, bem complexo. Nos casos de ato de constituição realizado por carta, que a gente está falando de carta precatória e rogatória, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juiz deprecante o bem constreito ou se já devolvida a carta. Então, assim, gente, aquele processo que eu contei para vocês no início da aula era um processo que corria em Fortaleza. Aí o juiz de Fortaleza mandou uma carta precatória para o juiz de Juazeiro, ordenando que o juiz de Juazeiro tornasse aquele bem inalienável, aquele tal bem. O juiz de Fortaleza, quando mandou a carta precatória, ele já especificou o bem. Ele disse, quero que um bem situado na rua tal, número tal, se torne, o juiz da Juazeiro decrete, né, que ele se torne inalienável. Pronto, basicamente foi isso. Ele já especificou. Quando o ato de constituição realizado por carta, se o bem, diz aqui, nos casos de construção realizada por carta, os embargos serão oferecidos pelo juiz deprecado. A lógica é assim: você vai propor no juiz deprecado. Quem é um deprecado? Aquele que recebeu a carta precatória. Então a regra seria: eu vou propor, nesse exemplo, em Juazeiro do Norte, salvo se indicado pelo juiz deprecante, salvo se o ato, aquele bem construído, já foi indicado pelo juiz deprecante, o juiz que enviou a carta precatória, o juiz de Fortaleza, ou se já devolvida a carta. Ou então, a carta já tinha sido cumprida aqui em Juazeiro e devolvida para Fortaleza. Nesses dois casos, tem que ser o juízo deprecante, ou seja, o juízo que ordenou aquela constrição, ou seja, nesse caso, o juiz de Fortaleza. Nesse nosso exemplo, tive que propor, né, a regra que eu propus os embargos lá em Fortaleza. Por quê? Porque foi o juiz de Fortaleza que determinou, por erro, que esse bem especificamente fosse bloqueado. Certo? Com essa regra aí do 676, quando fala de carta precatória. E aí o procedimento. Petição inicial. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. Interessante isso aqui, gente. Toda petição inicial eu já devia acompanhar de documentos, o momento correto de colocar prova documental é na petição inicial, e para o réu na contestação, vocês sabem disso. Mas aqui fala também, que nessa petição inicial do desembarque terceiro já deve vir o rol de testemunhas. Se ele não apresentar o rol de testemunhas aqui, gente, preclui, tá certo? O direito. Então, o rol de testemunhas tem que ser na petição inicial do desembarque terceiro. Se você não apresentar aqui, então não vai mais produzir prova testemunhal.
Segundo, o possuidor direto pode alegar, além da sua posse, o domínio alheio. Também é uma possibilidade. Liminar. É cabível liminar. No desembarque terceiro, grande vantagem. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos, objeto do embargo, bem como a manutenção ou reintegração provisória de posse, se o embargante houver requerido. Bem interessante isso. No desembarque terceiro, o terceiro, ele pode requerer liminar para que aquele ato de constrição seja suspenso, ele seja paralisado. Agora, é aquela história, ele tem que requerer, como está dizendo a lei. Ele tem que requerer, isso não é de ofício. Então, se você, terceiro prejudicado, vai propor o desembarque terceiro, e você assim quiser, você solicite liminar para que haja a suspensão daquelas medidas. O 677, parágrafo 1 diz, é facultada a prova da posse em audiência preliminar designada pelo juízo. É possível marcar essa audiência preliminar, onde o autor utilize o espaço para provar também a sua posse, fortalecer a sua posse, para que o juiz possa conceder aquela liminar ou não. Parágrafo 3º, a citação será pessoal se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. Gente, é uma das exceções aqui, ó. Via de regra, a citação nos embargos de terceiro é uma citação que é feita diretamente no advogado do réu. No advogado do réu, quem vai receber a citação é o advogado do réu. Essa é a regra geral, certo? Então, por quê? Porque o réu já tem advogado. Lembra que o réu dos embargos é o autor daquela ação principal. Ou o réu da ação principal, né? Também pode ser. O autor e, às vezes, o réu da ação principal. Ele já tem advogado na ação principal. Então, a lei diz que a citação será feita através dos seus advogados. A não ser que, raramente, essa pessoa, esse embargado, a gente chama de embargado, o réu dos embargos, esse embargado não tenha um advogado na ação principal. Exemplo, imagine que era uma ação de juizado especial e o autor propôs a ação sem advogado e conseguiu a penhora de um bem que aconteceu de forma irregular. Aconteceu atingindo o bem de terceiro. Nesse caso, aquele autor da ação principal não tinha advogado. Então, obviamente, nesse caso, nos embargos terceiro, a citação dele vai ter que ser pessoal. Mas a grande maioria das vezes é que tem advogado, né? E aí a citação se dá através do advogado, certo? Contestação. Pronto. Fez a petição inicial, o juiz decidiu sobre liminar ou não, réu é citado para apresentar a contestação. Os embargos poderão ser contestados no prazo de 15 dias, fim do qual seguirá o procedimento comum. Então, bem simples, gente. 15 dias para o réu apresentar a contestação, percebem que não tem uma audiência de conciliação, né? Não existe uma audiência de conciliação. O juiz poderia determinar? Até poderia, mas não tem essa obrigatoriedade, não tem essa regra. Então, o réu é citado, 15 dias para ele se defender. Após a defesa, segue o procedimento comum, ou seja, 15 dias para o autor replicar, depois disso, saneamento do processo, depois disso, audiência de instrução, depois disso, sentença. É um processo comum. 680. Contra os embargos do credor com garantia real, o embargado somente poderá alegar que, aí trazendo aquela situação do credor que tinha garantia real e que propôs seus embargos para permanecer com a garantia sobre aquele bem. Aí está dizendo que, nesse caso, a defesa que pode ser alegada pelo embargado só pode alegar o quê? Que o devedor comum é insolvente. O devedor comum é insolvente, então, apesar de você ter garantia, esse bem vai ter que servir para pagar os outros no que restar. 2, o título é nulo ou não obriga a terceiro. E 3, outra é a coisa dada em garantia. Então, são essas defesas possíveis. E 681, que fala da sentença. Acolhido o pedido inicial, o ato de constrição judicial indevida será cancelado com reconhecimento do domínio, da manutenção da posse ou da reintegração definitiva ou do direito ao embargante. Então, se acolhido o pedido principal, o pedido inicial dos embargos terceiro, aquele ato que foi determinado de forma equivocada, né, pelo juízo lá no processo inicial, aquele ato ele será cancelado. E o juiz, nesse processo de embargo terceiro, ele já vai reconhecer o direito material do autor dos embargos terceiro. Então, é isso que diz o artigo 681. Então, pronto, gente. Esse aqui é o resumo, né, dos embargos terceiros. Sei que é uma ação um pouco mais complexa do que a anterior, traz uns detalhes a mais, exige que a gente tenha uma noção de execução, né? A gente tem que ter uma noçãozinha de execução e, às vezes, dificulta um pouco a compreensão, se você não tiver algumas informações de execução, mas tentei aqui trazer o máximo de informações possíveis nesse curto espaço.
Peço a vocês que quem ainda está com um pouquinho de dificuldade, dê uma olhadinha lá, tá bom? Na videoaula, porque alguns conceitos, algumas coisas de execução, eu frisei, eu falei com um pouco mais de detalhe, com um pouco mais de calma do que agora, tá certo? Mas também fiquem à vontade, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade. Bom, eu vou aqui avançar mais uns 10 minutinhos só para a gente falar de algumas questões de ações possessórias, alguns detalhes aí que vocês leram, né? Ou deveriam ter lido. Quem não conseguiu ler, que foi, deixei um trechozinho, uma leiturazinha sobre ações possessórias aí para que vocês fizessem essa leitura na segunda-feira. Bom, então, ó, ações possessórias, que é um outro conteúdo que vocês já estudaram lá em Direitos Reais também, então não é novidade. E a gente vai só revisar algumas questões relativas às ações em si, aos processos em si. Primeiramente, sobre esse tema, é importante que vocês possam relembrar, né, as diferenças de conceitos entre posse, propriedade e detentor. São conceitos básicos de direitos reais que trazem consequências importantes aqui para as ações possessórias. Então, vamos começar pelo mais amplo, né, lendo a lei. Propriedade. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-lo do poder de quem quer injustamente a possua ou a detém. Esse é o conceito da propriedade no nosso ordenamento jurídico, né, utilizando seus elementos, as suas características. Então, é proprietário quem tem aquele direito de usar, gozar, dispor e de reaver a coisa. Né? Então, esses são os direitos inerentes à propriedade. Já a posse é um direito um pouco mais restrito. Diz-se, 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício pleno ou não de algum dos poderes inerentes à propriedade. Então, uma pessoa que, de repente, só tem o direito de usar ou de gozar, né? Então, tem alguns dos direitos aí inerentes à propriedade. E a detenção, por sua vez, considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Ou seja, aquele indivíduo que tem uma relação direta com a coisa, mas não é em benefício próprio, não é em nome próprio, mas sim em nome de outra pessoa, né? O motorista do ônibus, é o caseiro da chácara, um empregado doméstico, uma empregada doméstica que está na posse daquele bem, na relação direta com aquele bem, isso é o que a gente chama de detenção. Então, são conceitos básicos que vocês lembram aí lá de direitos reais, né? E por que se faz toda essa diferença? Porque uma coisa é o juízo possessório e outra coisa é o juízo petitório. E o que é isso? Juízo possessório são as ações que vão discutir posse. Juízo petitório são as ações que vão discutir propriedade. E ainda existe uma outra ação, criação doutrinária, e muito utilizada na prática, que é a tal da ação de imissão na posse. Imissão na posse. Prestem atenção na seguinte situação. Né? Imagine um indivíduo que acaba comprando um bem de outro. Acaba comprando um bem de outro. Um veículo, um bem qualquer, um veículo. Então, uma pessoa compra um veículo de outro. Ficou ajustado que o pagamento se daria à vista, mas que o recebimento do veículo só se daria daqui a 15 dias, que era o tempo necessário, né, do vendedor adquirir um outro automóvel e tal. Era um veículo usado. Então, o comprador pagou à vista, mas o vendedor ficou de entregar daqui a 15 dias quando o automóvel novo do vendedor chegaria. Certo? Esse foi o acordo. Passa-se 15 dias, há um atraso lá no recebimento do automóvel novo do vendedor, e o vendedor atrasa o pagamento, a entrega, o pagamento é a entrega do veículo. Ele atrasa. E ele não quer realizar aquela entrega. Só que a pessoa que comprou e já pagou, ela precisa ter a posse do veículo, ela precisa utilizar o veículo. Ela pode utilizar, numa situação como essa, uma ação possessória, uma ação de reintegração de posse. Ela pode utilizar, num caso como esse, uma ação reivindicatória. Vamos analisar. O que é uma ação de reintegração de posse? Uma ação para você retomar uma posse que você tinha e que perdeu. Esse comprador já tinha a posse do veículo? Não. Ele não tinha a posse do veículo. Ele nunca recebeu esse veículo. Então, não poderia utilizar uma ação possessória. Vamos pensar agora na ação reivindicatória. O que é uma ação reivindicatória? É a ação que o proprietário tem de reaver, de pegar esse bem com quem injustamente esteja. Nesse caso, o bem está injustamente com o vendedor. Mas o comprador já era o dono desse veículo,
No nosso sistema jurídico, não. No nosso sistema jurídico, mero contrato de compra e venda não transfere propriedade. Vocês lembram disso? O que é que transfere propriedade no nosso sistema jurídico? Se for de um bem imóvel, registro. Se for de um bem imóvel, tradição. Ele não tinha recebido o veículo. Então, se você olha numa situação como essa, ele nem pode entrar com ação possessória, nem pode entrar com ação petitória, uma ação reivindicatória. Sobra para ele uma ação de emissão na posse. Emissão na posse significa iniciar a posse. Então, é uma ação, né, prevista pela doutrina, em que o indivíduo que tem direito a iniciar a posse sobre um bem, ele entra com essa ação para buscar iniciar sua posse. Iniciar a posse significa emissão na posse, tá certo? E aí vem aquelas duas regrinhas de ouro que vocês sempre lembram dessas regras aí, que vocês estudaram lá em Direito Civil, para a gente encerrar. Não obsta a manutenção ou reintegração na posse, a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa. Não obsta, não impede a manutenção ou reintegração de posse, a alegação de propriedade ou direito de outra, ou direito sobre a coisa. 557 do CPC. Na pendência da ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor ação de reconhecimento do domínio, exceto se a pretensão for deduzida em fato de terceira pessoa. Resumindo, não pode o autor e réu, na pendência de uma ação possessória, discutir propriedade. Não obsta a manutenção e reintegração, posse a mesma relação. No parágrafo 1 do 210, mesma coisa. Então, não vou ler. Olha, gente, essa regra, né, que se diz que, olha, se você está discutindo a ação possessória, se você está com a ação possessória, você tem que discutir posse. Se você trouxer uma discussão ali de direito de propriedade, aquela discussão pode se tornar inócua naquela ação. Deixa eu dar um exemplo para vocês, para a gente encerrar essas discussões aqui. Olha o exemplo. Um exemplo que eu acho que eu narrei na aula, na videoaula, e que é muito emblemático, porque tem dois exemplos bem interessantes que alguns alunos me contaram. Um dos exemplos, deixa eu pegar um dos exemplos. Um dos exemplos era o seguinte: era uma aluna que me relatou essa situação, morando só aqui em Juazeiro, uma aluna de fora que morava aqui só em Juazeiro. E aí ela estudava pela manhã, e um belo dia, quando ela retornou para casa, acabou a aula, ela voltou para casa, chega em casa, vai abrir a porta e encontra dois homens dentro da casa dela, num apartamento que ela morava, dois homens dentro da casa dela, ela tomou um susto terrível. E aí, não, calma, é porque nós somos pedreiros, nós viemos aqui a mando de dona fulana de tal, que é a proprietária, para fazer um conserto aqui. Só para contar um exemplo, né? Imagina essa situação. O proprietário aluga um imóvel para outra pessoa, mas constantemente ele atrapalha a vida daquela pessoa. Então, constantemente, sem nenhuma autorização, invade a casa, porque tem uma cópia da chave, manda um pedreiro invadir, entrar na casa, sem nenhum tipo de controle. Aí imagine que esse inquilino ele tem o direito de entrar com essa ação de manutenção de posse. Ação manutenção de posse. Para que a posse dele seja mantida sem nenhum tipo de atrapalhos, né? Nenhum tipo de incômodo. Ele entra com ação possessória. Aí, a locadora, dona do imóvel, quer alegar em seu favor a propriedade. Ah, não, eu sou proprietário. Não sou proprietário, eu tenho direito. Não tem. Não tem. Discutir ou não propriedade ali não tem nada a ver. A partir do momento em que você fez o contrato de locação, você transferiu a posse direta do bem àquela pessoa, ao inquilino. Então, ele tem o direito de ser mantido na posse. Então, é inócuo, é desnecessário você discutir essa propriedade nesse caso, tá certo? O que acontece é que algumas vezes as pessoas discutem a propriedade para fundamentar a posse, né? Para fundamentar a posse. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Notei não. O jus possidendi e o jus possessionis. Né? O que é o jus possidendi? O jus possidendi é o direito, é a posse que você tem que vem de sua propriedade. A gente sabe que, via de regra, quem é proprietário também tem posse, via de regra. Se não tem a posse direta, né, mas tem pelo menos a posse indireta. Mas, via de regra, o proprietário ele tem posse. Então, às vezes você pode, numa ação possessória, discutir a propriedade para isso, entenderam? Eu tenho posse porque sou proprietário. Então, como eu sou proprietário, eu tenho a posse direta sobre o bem. Isso pode, isso pode. Agora, o que você não pode é esquecer a discussão sobre posse e discutir propriedade. Aí não dá, né? Porque dentro daquela ação que se discute é a posse. Se sua posse vem da propriedade, você pode esclarecer isso também sem problema algum, tá certo? E aí, para a gente encerrar, a gente sabe que existem três espécies de ações possessórias, vocês sabem já. Ação de reintegração
posse, quando ocorre o esbulho, ou seja, a perda da posse. Se o indivíduo perder a posse, ele pode se reintegrar através da ação de reintegração. Se há turbação, ou seja, o incômodo na utilização da posse, a ação cabível à manutenção da posse. E se há a ameaça da posse, o que existe é o chamado interdito proibitório. A ação correta é o interdito proibitório. Então, reintegração para o esbulho, manutenção para a turbação e interdito proibitório para a ameaça. E, por fim, um ponto muito interessante também é a questão do requisito temporal. Isso aqui, gente, é importantíssimo para fins de contagem de prazo, para saber se é uma ação de força nova, ação de força velha, por isso que eu faço essa ressalva. Só se considera perdida a posse para quem não presenciou o esbulho, quando, tendo notícia dele, se abstém de retornar a coisa ou tentando recuperá-la, é violentamente repelido. Às vezes, na vida real, entre a perda de fato mesmo da posse e o indivíduo tomar conhecimento, demanda um certo tempo. Não é algo automático, né? Nem sempre é algo automático. Imagine que o indivíduo já tivesse esbulhado a posse do outro, imagine, há 1 ano atrás. Só que o possuidor, ele só tomou conhecimento da informação agora. O que a lei está dizendo é que será considerada perdida essa posse dele a partir do momento em que ele toma conhecimento e se abstém de retomar sua posse, toma conhecimento e deixa para lá, ou seja, ele não vai buscar de volta sua posse, por medo, talvez, ou quando ele vai até o local para tentar recuperar sua posse e é violentamente repelido. Opa, peraí, você não vai. E ele é violentamente repelido. Então, só a partir desse momento em que ele toma conhecimento de fato e se abstém, ou toma conhecimento de fato e é repelido, é violentamente repelido, é que a partir daquela data se considera perdida a posse, para fins de contagem de prazo, etc., que vai ser tão importante, e a gente vai, nas próximas aulas, retomar, certo? Então, prestem atenção nessa regra aí do requisito temporal, do 1224 Código Civil, que é outra regra muito importante sobre ações possessórias. Beleza? Então, gente, eu vou parar por aqui, ainda tem o procedimento em si, a gente vai falar um bocado de coisinha ainda. Vamos deixar para a próxima aula, na semana subsequente, tá bom? A gente vai falar, completar aí as ações possessórias, falando das características do procedimento propriamente dito. E, enfim, né, a gente vai parar por aqui para fazer a nossa chamada rapidinho, tá bom? E aí, quem tiver alguma dúvida, fica à vontade também, pode participar, pode conversar, fica à vontade. Enquanto isso, eu vou só preparando aqui para fazer a nossa chamada, tá bom? Aline, Alana, Álvaro, Amália. Presente, professor. Alana. Presente. As duas, pronto. Alana presente. Âmila. Ana Beatriz Ferreira. Ana Beatriz Martins. Presente. Certo. Ana Roberta. Anderson. Presente. Anne. Bianca. Brena. Bruna. Bianca de Oliveira. Presente. Certo. Carlos Augusto. Cibele. Presente. Certo. Samara. Presente. Felipe. Presente, professor. Beleza. Firmino. Gabriela. Gabriele. Presente. Certo. Gideão. Giovana. Rosana. Professor, licença.
Giovana não pode comparecer porque ela está no hospital. Ela é gestante, então ela teve que fazer uma consulta. Tudo bem. Tá bom. Rosana que falou agora, né? Presente. Yuri, Presente, professor. Jailson, Presente, professor. João, Presente. certo. Jonathan, Presente. Zé Maria, Júlio César, Presente, professor. certo. Carla, Presente. Laísia, Luana, Presente. Lucas, Luiz Ismael, Maiara, Presente. certo. Márcio, Presente, Jé. opa, Márcio. Marcos Vinícius, Maria Beatriz, Cris, Presente. Maria Luana, Rosilene, Presente. Michele, Paulo, Emílio, Presente, professor. Paulo Roberto, certo. Priscila, Raoni, Presente, professor. certo. Renata, Riolando, Sanley, beleza. Sara, Suélida, Vanessa, certo. Vinícius, Presente. beleza. Virlânia, Vitória, certo. Yuri, Presente, professor. pronto, beleza. Pois tá bom, gente. Pois é isso. Boa noite a todos. Lembrem-se da AVP de vocês na sexta, tá bom? E até logo, até a próxima. Próxima aula a gente encerra essa discussão aqui sobre as possessórias e avança aí sobre curatela também. Tchau, tchau, gente. Obrigado pela presença de vocês.